Olá, gente querida! Hoje é 17 de fevereiro. A igreja celebra hoje a quarta-feira de cinzas, abertura, início da quaresma e da nossa caminhada para a Páscoa do Senhor. Inicia-se, portanto, o ciclo pascal que vai até o domingo de Pentecostes, com a quaresma, a celebração dos dias grandes da Semana Santa e depois o tempo da Páscoa, tempo especial para aprofundarmos e degustarmos o mistério pascal. O texto que a liturgia nos oferece no dia de hoje é de Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6 e também os versículos 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como fazem os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com a celebração de hoje, nós iniciamos a quaresma. E também com esse período de quaresma, iniciamos a campanha da fraternidade, cujo tema este ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema é tirado da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Jesus Cristo, por meio de sua morte, ele derramou o seu sangue na cruz, e daquilo que era dividido de dois povos, ele fez um só. Portanto, o lema trata exatamente da temática da unidade.
A Quaresma é este tempo de 40 dias que antecedem os 3 dias grandes da Semana Santa, chamados de Tríduo Pascal. A Quaresma começa com a quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira da Semana Santa de manhã. Na manhã da quinta-feira, celebra-se a Missa dos Santos Óleos, com a bênção do óleo dos enfermos, a bênção do óleo do batismo e com a consagração do Santo Crisma, o óleo usado nos sacramentos do batismo, da confirmação e também das ordenações. 40 dias. Na Bíblia há muitos 40. Muitos. Os 40 dias do dilúvio, os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, entre a casa da escravidão no Egito e a terra prometida, os 40 dias que Moisés passou sobre a montanha, os 40 dias de Elias, os 40 dias de Jesus no deserto, são tantos 40. E na Bíblia sempre o número 40 tem o sentido de preparação para algo grandioso que está para acontecer. É, portanto, à luz do jejum de Jesus no deserto, é tempo de penitência, é tempo de purificação, mas é sobretudo tempo de preparação para a grandiosidade de algo absolutamente novo que está para começar. É assim o tempo da Quaresma. São 40 dias, são 5 domingos. Este ano é o ano B da liturgia. No primeiro domingo, nós temos o texto das tentações de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Jesus que vence as tentações do espírito maligno. É o texto do próximo domingo. No segundo domingo da Quaresma, nós temos o texto de Marcos, capítulo 9, a transfiguração. Jesus se transfigura e suas vestes ficam resplendentes, brancas, como nenhuma lavadeira na face da terra jamais conseguiu alvejar. Depois, no terceiro domingo, no quarto domingo e no quinto domingo, nós temos textos do Evangelho de João. No terceiro domingo, João capítulo 2, a purificação do templo, e Jesus que vai dizer: destruam este templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Os hebreus pensam que Jesus está falando do templo de Jerusalém, mas na verdade ele está falando do templo do seu corpo. O quarto domingo da Quaresma é o domingo letare, o domingo da alegria, como que há uma pausa para antecipar a Páscoa de Jesus. E no quarto domingo da Quaresma nós temos o texto de João capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito. E Jesus, morrendo na cruz, ele nos dá vida e salvação. E finalmente, no quinto domingo da Quaresma, nós temos aquele texto bonito do capítulo 12. Se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele permanece somente um grão de trigo. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele pode produzir muitos frutos, frutos de vida. É assim que Jesus, como que a metáfora, a imagem utilizada, ele é um grão de trigo caído na terra para a vida e para a salvação do mundo. Mas o texto de hoje, o que Jesus nos quer dizer com o texto que ele acabou de nos falar? Primeiro, a grande chave de leitura do texto desta quarta-feira de cinzas
está no versículo 1. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Jesus faz o contraponto entre a justiça do reino de Deus e a justiça dos doutores da lei e fariseus. A justiça dos doutores da lei e a justiça dos fariseus se baseava na exterioridade, na lei da recompensa, uma justiça retributiva. Isto é, Jesus quer nos ajudar a passar de uma religião da exterioridade, de práticas exteriores, para uma religião da interioridade. E para falar disso, ele utiliza 3 exemplos. Estes 3 exemplos falam sobre instintos muito fortes e característicos do ser humano. O primeiro, o instinto de posse. Todo ser humano deseja ter, possuir, reter, conservar. Jesus então diz, é preciso dar esmola. Segundo, todo ser humano procura ser o centro do universo. Jesus então fala de oração. A oração é um modo de dizer que o centro da nossa vida é um outro, é Deus. E terceiro, o instinto da fome. É o instinto de conservação. Jesus então nos fala do jejum. E é muito interessante que nos 3 casos, Jesus nos ajuda a passar da exterioridade para a interioridade. Quando deres esmolas, não toques a trombeta, como fazem os hipócritas, só para serem vistos e elogiados pelos homens. Dar esmola é um modo de vivenciar o espírito fundamental do Evangelho e de superar o egoísmo. Muitos povos dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Superar o egoísmo, aprender a compartilhar. Aqui está um elemento fundamental da campanha da fraternidade. A coleta da campanha da fraternidade é para nos ajudar a exercitar a capacidade de dar esmola, superação do egoísmo, e devemos fazer isso do mais profundo da interioridade do nosso ser. Não para sermos vistos e elogiados pelos outros. A esmola, portanto, é um modo de educar o egoísmo. É um modo de educar o nosso instinto de posse, de reter, de conservar e de acumular. Abrir as mãos para partilhar é o grande ensinamento desse primeiro elemento do texto bíblico do Evangelho de hoje. Quando deres esmola, não toques a trombeta. Assim fazem os hipócritas. Nós devemos dar esmola, superar o egoísmo, com essa atitude profunda de interioridade. E o Pai do céu, que vê o que está oculto, nos dará recompensa. Mesma coisa, quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças. Eles já receberam a sua recompensa. Mas Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto em segredo. Aqui o quarto significa a consciência, a interioridade, o nível mais profundo e interno, interior do ser humano, o coração, no sentido bíblico da palavra. Aqui nós superamos o egoísmo. Nós não somos o centro da nossa própria vida. Nós descentramos a nossa existência num grande outro, que é Deus. E isso feito de modo a superarmos a nossa exterioridade e o nosso desejo de aparecer. E finalmente o jejum. Jesus quer nos dizer que nós devemos ser de tal modo tão livres, capazes de educar inclusive o instinto da fome.
quando jejuares, não fiques com o rosto sombrio, pesaroso, como fazem os hipócritas, só para serem vistos pelos homens. Ao contrário, amanhã é dia de jejum e abstinência. Tomar banho, fazer a barba, pentear o cabelo, colocar perfume, sorriso nos lábios, para vivermos o jejum e a abstinência com este sentido profundo de interioridade. E o Pai do céu, que vê o que está oculto, nos dará a recompensa. A Quaresma se abre, portanto, com esse convite à conversão, à penitência, à esmola, à oração e ao jejum, e a fazermos as nossas práticas penitenciais, sobretudo a via sacra, que é uma atividade fundamental deste período de Quaresma. Procure a sua paróquia e viva na sua comunidade eclesial as práticas bonitas que nos conduzem a um processo verdadeiro de conversão. Eu os abençoo, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.